Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Hoje é o último dia do mês de janeiro. Nós estamos já partindo para o segundo mês do nosso ano. Nós louvamos a Deus por isso. Deus tem cuidado, Deus tem tratado da nossa vida, do nosso coração. Deus tem sido o nosso grande supridor. Meus irmãos, os noticiários de quando em quando têm anunciado a nós que, de período em período, o número de pessoas milionárias tem aumentado, a fortuna de algumas pessoas tem se multiplicado, e parece que em uma relação que pode não ser proporcional, mas que também vemos anunciando, a pobreza aumenta no nosso mundo. Nós falamos sobre salvação, mas a salvação ela está ligada diretamente ao que é a nossa vida por causa do que houve lá atrás e deu-nos a condição do que nós somos hoje. Hoje nós vemos pessoas ignorando pessoas, nós vemos os homens mais interessados em tentar descobrir água fora do nosso planeta para tentar descobrir a chamada origem da vida.
Enquanto a vida aqui, ela perece e bilhões estão sendo destinados a projetos como esse, enquanto o que de fato importa, que são as pessoas, elas acabam ficando aqui esquecidas. E nós atentamos e vemos que esta situação é uma situação que envolve a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Nós fazemos parte disso, porque em nós também habita comportamentos que não são comportamentos adequados e devidos, como Deus assim não somente espera, mas originalmente designou para cada um de nós. Falar sobre a depravação humana, é falar muito mais do que simplesmente ter uma referência a atos imorais que acontecem dentro da nossa sociedade. Envolve o nosso ser, a nossa vida. E até onde o pecado penetrou em nós que nos leve a viver dessa maneira e a viver dessa forma. Temos falado sobre as doutrinas da graça e começamos, dentre essas doutrinas da graça, a falar um pouco sobre a depravação humana. E nós vamos continuar falando sobre isso juntos aqui nesta manhã. Eu vou fazer a leitura de Tito, capítulo de número 2, do verso 11 ao verso 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Ore comigo, depois nós vamos ouvir o nosso irmão Cristiano, da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Ele vai louvar ao nosso Deus, cantando Jerusalém, e voltamos para continuar o nosso estudo aqui nesta manhã. Nosso Deus, nós temos visto o quanto de maldade há em nosso mundo. E nós fazemos parte de tudo isso. Não porque sejamos maus de forma extrema, não porque venhamos a idealizar, planejar e executar males contra as pessoas que estão à nossa volta. Mas, Senhor, nós vemos por nós mesmos que nós temos muitas vezes comportamentos que não são comportamentos dignos de pessoas transformadas, dignas de um filho do Senhor. A Deus nos ajude a entendermos um pouco mais sobre o que a Tua palavra diz sobre isso, em relação a cada pessoa, a cada ser humano, em relação a cada um de nós. Nós oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar a Deus com o Cristiano, depois nós voltamos. Do Senhor.
Meus irmãos, até onde o pecado penetrou na realidade humana? Vamos falar um pouco sobre isso juntos aqui. As doutrinas da graça, depravação humana, sua segunda parte. A depravação, ela é total ou parcial? Essa foi uma das grandes questões que surgiram como uma grande controvérsia na história da igreja durante muito tempo e tem sido assim até hoje. A questão de até onde o pecado penetrou na existência humana e tem influenciado.
Nós temos uma controvérsia que caminha até os dias de hoje. Uma controvérsia que surge do terceiro para o quarto século e que se firma no quarto século entre dois homens, entre Agostinho e Pelágio. Agostinho, alguém que tem origem numa família onde o pai ele vivia no paganismo, não tinha nenhuma uma relação cristã, e uma mãe que era cristã. E Agostinho sai para estudar, vive no meio de muita promiscuidade, até que, encontrando Ambrósio, influenciado por ele, Agostinho sai agora, não em busca de fama, em busca de riqueza, mas ele sai em busca do que seria a verdade. Ele se envolve por 9 anos com um grupo chamado de Maniqueus, um grupo filosófico, e até que ele abandona o maniqueísmo, vendo que não havia base para tudo aquilo que eles estavam afirmando. E, meus irmãos, sob a influência de Teodoro, esse homem que tinha inicialmente uma grande resistência ao cristianismo e às escrituras sagradas, tem mudança na direção da sua vida. E Agostinho de Hipona, assim chamado, traz uma grande contribuição para a teologia que nós caminhamos sustentando até hoje, fechando muitos aspectos doutrinários que vinham como controvérsia, vinham como desacordo dentro da própria igreja cristã. E a sua grande contribuição diz respeito à graça de Deus sobre nós. E ele afirma que a graça de Deus ela é necessária para que haja uma transformação na vida humana e ela é necessária para a continuidade desta vida. E é com ele que surge um termo que a igreja cristã ainda usa até hoje dentro do seu segmento histórico, que é a palavra monergismo. Monergismo significa que há uma única força agindo para a salvação humana. E nesse cenário surge também um homem estudado, um homem culto, e um homem que começa a travar uma grande luta contra a imoralidade. E esse homem, ele afirmava que Deus ele não havia ordenado ao ser humano nada que o ser humano não tivesse condição por ele mesmo de realizar. O homem ele tinha condição para fazer o bem e o mal se ele bem assim entendesse. Se ele quisesse fazer, ele faria, porque Deus já havia dado naturalmente essa condição a ele. A expressão fraqueza da carne, ele diz é só uma desculpa para fazer aquilo que se quer ou deixar de fazer aquilo que se precisa. Esse homem foi Pelágio. E, meus irmãos, ele tem um embate com Agostinho e começa em cima de uma oração escrita pelo monge, por Agostinho. Agostinho escreve o seguinte: concede o que tu ordenaste, ordena o que tu desejas. Isso não soa bem nos ouvidos de Pelágio, e aí o embate começa a acontecer. E a vida de Pelágio, ela firma-se dentro da sua teologia quando ele é convidado, ele é chamado para trazer um parecer teológico sobre um determinado escrito. Um homem sério, um homem que debruçava-se sobre o estudo, e quando ele chega ao final, a sua conclusão, e a intenção era que ele rebatesse os ensinos que compunham-se aquele escrito, ele vê-se convencido de que aquele escrito tinha fundamentação, que era verdadeiro, e que
o livre-arbítrio e a santidade natural, elas foram dadas como dádivas de Deus à sua criação. Foram dadas como dádivas do Senhor ao ser humano, o que dava a ele a liberdade de escolha e uma santidade natural, que ele poderia, querendo, se assim desejasse, não realizar ou continuar a realizá-la ou realizá-la se assim também ele o quisesse. Com isso, meus irmãos, Armínio desenvolve um pensamento que acabou posteriormente sendo chamado de 5 pontos do arminianismo, que seguidores seus apresentaram à administração civil da Holanda, pedindo alteração nos cânones que a Holanda vivia. Os símbolos de fé, que eram símbolos de fé reformados, né? Chamamos assim hoje. Né? Naquela época ainda não. Né? Mas a Holanda subscrevia, sim, princípios que caminhavam fortemente sobre a doutrina da graça de Deus como necessária para a redenção humana. Meus irmãos, Pelágio, ele tem então a oportunidade de ensinar na universidade. E ali ele expõe as suas ideias e ali ele ganha adeptos, que são esses que entram com um pedido de reformulação nos princípios confessionais que regiam então aquele país. Debaixo de Maurício de Nassau, o sínodo de Dort ele é convocado e as doutrinas arminianas são condenadas. E daí então surge o que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo. Então vejam o pensamento de Armínio expresso através de seus seguidores. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ou a capacidade humana, sendo ela livre. Ela é livre para fazer a sua escolha. A eleição, ela é condicional. Significa que Deus, ele elege aqueles que ele, por antecipação, sabe que haveriam de tomar uma decisão por ele. A redenção, ela é universal. Deus, ele trouxe a todos a salvação. E o sacrifício de Cristo na cruz, ele é potencialmente suficiente para salvar a todos. A diferença está no fato de escolher aceitar e receber essa salvação ou não por parte do ser humano. A obra do Espírito Santo, ela pode ser limitada pela vontade humana, que é o que se chama de graça resistida. Deus permite, então, que a sua graça seja resistida. Deus, então, opera com ela e o homem, ser humano, ele pode resistir e tomar outra direção e tomar esse caminho. E dessa forma, se ele pode vir em direção a Deus, se ele pode tomar uma decisão por Deus, se ele não se mantiver dentro dessa decisão, ele pode cair dessa graça salvadora e perder a sua condição de filho de Deus, a sua condição de salvo. Os pontos firmados pelo sínodo de Dort, o sínodo de Dort, ele se reúne e firma o que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, que acaba sendo representado por este acróstico que está aí ao lado, TULIP. E assim nós podemos apresentar. Não é? O símbolo, esse acróstico está em inglês, então daria em português uma forma diferente. Mas temos aqui a depravação total, a total depravation, a eleição incondicional,
unconditional election. Quer dizer, o homem está totalmente depravado, a eleição ela é incondicional, ela não depende de qualquer ação humana. A redenção ela é particular, Cristo veio para morrer pessoalmente por determinadas pessoas. A graça ela não pode ser resistida e os santos ou os salvos, eles perseverarão até o último dia da sua vida aqui. Meus irmãos, nós podemos definir desta forma o que nós temos falado. Pelágio ele diz o seguinte: nós somos plenamente capazes de obedecer a Deus e tomar uma decisão por Ele. Agostinho, ele já diz o seguinte: nós somos totalmente incapazes de obedecer a Deus e tomar uma decisão por Ele. E temos um grupo, isso já surge posteriormente, e que é um grupo muito presente dentro das nossas comunidades de fé, mesmo as reformadas, que afirma o seguinte: são os semi-pelagianos. Nós somos capazes de cooperar com Deus. Aqui nós temos a expressão sinergista. Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte, e quando ambas se encontram, nós temos a salvação sendo operada. Depravação, ela é parcial ou ela é total? Segundo os nossos símbolos de fé, a nossa maneira de entender as Escrituras, a depravação humana, ela é uma depravação total. A depravação humana, ela é uma depravação também radical. Ela envolve todo o nosso ser e ela envolve radicalmente cada um desses pontos do nosso ser, fazendo com que a nossa vontade e o nosso desejo, eles sejam sempre em direção à nossa condição pós-queda, sempre em direção ao pecado. Vejam essa definição de depravação total. Depravação total significa que o homem, em seu estado natural, significa que o homem, sem a sua relação de vida com Deus, tem total incapacidade para obter a própria salvação. O homem, em seu estado natural, ele não tem condição nenhuma. Quando a humanidade caiu lá no Jardim do Éden, meus irmãos, ela caiu na sua totalidade. Totalidade dos seres humanos e totalidade pessoalmente e individualmente. Então é bom que nós entendamos que o homem no seu estado natural, ele é incapaz de obedecer ou até mesmo de contribuir para que ele seja salvo. A Bíblia de Estudo de Genebra traz essa definição. A doutrina do pecado original nos diz que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, nascido com uma natureza escravizada ao pecado. Essa expressão ela é interessante. Nós pecamos. Nós somos pecadores porque pecamos ou nós pecamos porque somos pecadores? Parece uma expressãozinha boba, uma expressãozinha tola, mas ela não é, meus irmãos. Nós somos pecadores porque nós realizamos o pecado e essa é a condição, ou nós pecamos porque a nossa condição é de pecadores? Para os semi-pelagianos, nós somos pecadores porque nós cometemos pecado. Então, por que cometemos pecado, nos tornamos pecadores? No entanto, meus irmãos, nós entendemos dentro das Escrituras que a questão ela é diferente.
Nós não temos em nós mesmos a condição para não pecar, porque naturalmente nós somos todos pecadores. A Confissão de Fé de Westminster, no seu ponto 9, subitem 3, diz o seguinte: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso, né? O nosso símbolo de fé, ele faz a afirmação interpretando as escrituras dessa maneira, né? No estado de pecado em que todos nós caímos, todos os seres humanos, não há em nós nenhuma condição, não há em nós nenhuma vontade, não há em nós nenhum querer ou qualquer aspecto que dê a nós agora vontade, condição ou interesse de caminharmos em direção ao Deus Todo-Poderoso e dele obtermos a segurança de sermos salvos. Voltamos à Bíblia de Estudo de Genebra. Ela diz assim: a expressão depravação total, que é o que nós estamos estudando aqui, é comumente usada para tornar explícitas as implicações do pecado original. O pecado original não é o pecado de Adão, tá? O pecado de Adão e Eva lá no jardim, mas é a consequência desse ato, tá? Então, a expressão depravação total é comumente usada para tornar explícitas as implicações do pecado original. Significa a corrupção de nossa natureza moral e espiritual, que é total em princípio, ainda que não em grau, né? É interessante a gente olhar para isso. E quando nós falamos em depravação total, a ideia que surge é de que nós somos mal ao limite. Não há mais o que fazer de maldade. Não é o que a expressão de fato significa. E não é o que nós encontramos dentro da existência da realidade humana. Porque quando achamos que o limite da maldade aconteceu, nós sempre somos surpreendidos por uma atitude, por uma ação ainda pior do que aquela que já foi realizada. Então, vamos voltar aqui. Significa a corrupção da nossa natureza moral e espiritual, que é total em princípio, ainda que não em grau, porque ninguém é tão mau quanto poderia ser. Sempre tem um pouquinho mais. Nenhuma parte do nosso ser está isenta de pecado, e nenhuma de nossas ações é tão boa quanto devia ser. Nenhuma parte está isenta de pecado, e nenhuma das nossas ações, ela, por mais que ela seja trabalhada, elaborada, executada, ela nunca vai ser boa como originalmente ela deveria ser, como originalmente deveria acontecer. Essa citação também nos ajuda. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Perdemos essa condição. De sorte que um homem natural, um homem sem Deus, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz pelo seu próprio ser, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para que isso aconteça. Não há como termos uma direção na nossa vida. É o que nós vamos aprendendo mais e mais. Meus irmãos, segundo a Bíblia, nós vamos continuar nessa condição até que nós recebamos a vida como um presente de Deus, que é o que nós chamamos de regeneração. O texto de Efésios 2, de 1 a 10, não é um texto desconhecido,
Ele nos mostra isso. E ele começa dizendo o seguinte: estando vós mortos em vossos delitos e pecado, ele vos deu vida. Irmãos, Paulo, ele fala sobre isso, não apenas em Efésios, mas em outros textos, e Romanos nos fala sobre isso. Diz que todos pecaram, todos pecaram. E o pagamento pelo pecado é a morte. Então, todos estamos na condição de pecado e todos nós espiritualmente estamos mortos. E morto, ele não faz absolutamente nada. Morto, ele não tem ação. A sua inércia é absoluta e total porque lhe falta vida. As Escrituras dizem que espiritualmente nós estamos assim. Se nós estamos assim, espiritualmente mortos, como mortos, nós não temos condição para uma autorressurreição, mesmo que seja parcial, e desta forma tomarmos uma direção e um posicionamento para com Deus, de maneira que nós venhamos a reviver por nós mesmos. A história da Fênix é mitologia, né? Aquela ave que morre e renasce das cinzas, né? E volta à vida. Irmãos, as Escrituras dizem que nós estamos mortos definitivamente. E mortos na realidade da existência humana e longe de qualquer pensamento mitológico. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e esta condição de morte, que é profundamente real, profunda e absolutamente real, irmãos, ela nos coloca nesta condição. Não temos como caminhar até Deus. Por isso, precisamos da graça do Senhor sobre cada um de nós. Pelo menos em 4 sentidos, a depravação em nós, seres humanos, ela é total. Primeiro, a rebelião contra Deus, ela é total. Então, a rebelião contra Deus, ela não é parcial. Ela não é só uma rebeliãozinha. Romanos 3, 9 a 11 e 18. Vejam só. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo mergulha no livro dos Salmos e nas palavras de Davi ele encontra essa afirmação. Todos pecaram, não há um justo sequer, nenhum, não há absolutamente quem busque a Deus. Então a rebelião contra Deus é uma rebelião total, não é uma rebelião parcial do ser humano. O homem natural, ele não busca a Deus, ele não tem o desejo de buscar a Deus. Ele pode ter o desejo de buscar aquilo que é de Deus. Afinal de contas, Deus é aquele supridor, buscar o que é de Deus é vantagem, né? Porque se busca algo de qualidade, sabe que aquilo que se busca pode beneficiá-lo. Mas, de fato, não há um querer de Deus, do seu ser, e um render-se a Ele. Afinal de contas, eu sou dono da minha vida, pelo menos no meu próprio pensamento, não é? E eu me entronizo no governo da minha vida. O meu ignorante pensamento. A afirmação de que o homem é natural, de forma genuína, busca a Deus é um mito. Não é uma realidade segundo as Escrituras. É uma interpretação equivocada de textos das Escrituras e é uma maneira de firmar alguns valores e alguns conceitos, dizendo que nós temos agora a condição
pessoal e particular de caminhar em direção ao Deus Todo-Poderoso. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, diante de Deus, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Ninguém, absolutamente. Porque o que faz a lei senão revelar a nossa condição pecaminosa? É o que ela faz. Né? Se tivéssemos condições para cumprir perfeitamente a lei de Deus, não haveria necessidade da pessoa de Cristo. Teremos condições para satisfazer a exigência da justiça divina. A citação que Paulo faz em Romanos, do Velho Testamento, Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Meus irmãos, 2. Em sua rebelião contra Deus, tudo que o homem faz é pecado. Em 4 aspectos, né? A depravação é total. Primeiro, uma rebelião total contra Deus. Segundo, uma rebelião total contra Deus, demonstrando que toda ação humana ela é uma ação pecaminosa. Tudo o que fazemos. Vejam, quando temos essa afirmação, tudo que o homem faz é pecado, essas ações não são comparadas com o ser humano, ou até mesmo vinculadas àquele que recebe as ações humanas. Dentro do contexto humano, receber muito daquilo que é a ação de cada um de nós, mesmo por mais egoístas às vezes que sejam, porque se realiza algo pensando em si mesmo e não no outro, não é? O outro será beneficiado, mas diante de Deus ainda é pecado, por causa da sua fonte, por causa da sua origem, e não por causa daquele que a recebe, por causa daquele que é beneficiado por ela. Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dívidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Essa afirmação que nós encontramos através do apóstolo Paulo em Romanos, ali no capítulo de número 14. Olha, tudo o que não provém da fé é pecado. Significa que todas as ações de uma pessoa que não está em Deus, diante de Deus ela é pecado. Tudo, absolutamente tudo, por melhor que ela socialmente seja. Romanos 7,18 diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Olha só, Paulo está falando sobre ele mesmo. Porque sem lei está morto o pecado. Meus irmãos, a rebelião que temos contra Deus, ela é total. Porque tudo aquilo que nós fazemos é pecado porque não provém da fé, não provém do resultado de uma vida com o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer bem também é total. O homem é absolutamente incapaz de submeter-se a Deus e de fazer o que é o bem de fato e na realidade. Veja, o homem natural, por mais que faça, não consegue agradar a Deus. O texto de Romanos 8, 7 e 8 nos ajudam a entender isso. Olha a palavra de Deus, ela diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, quem está na carne, ou seja, quem não está na fé, quem não está com Deus, não pode agradá-lo. É impossível que isso aconteça. O homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados, como nós vimos ainda em Efésios, no capítulo de número 2, no seu início. Significa que o ser humano, ele é absolutamente incapaz de ter qualquer ação espiritual com Deus e ter vida espiritual ou vida autêntica, ter uma vida com o Senhor. Nós encontramos esses textos, né, que podem ser vistos por vocês, meus irmãos. Você pode anotar e depois ir até a sua Bíblia e pesquisar. Efésios 4:18, Ezequiel 36, 26 e 2 aos Coríntios 4, de 4 a 6. Nós somos incapazes de mudar a nós mesmos. Não dá. Essa incapacidade, meus irmãos, significa que todas as partes que constituem uma pessoa foram afetadas pelo pecado, todas elas. E todas elas também estão num estado de morte espiritual. Todas as partes que temos foram afetadas e todas elas atuam agora não como resultado da fé, mas atuam como resultado da morte espiritual em que estão. Quais são essas partes constitucionais? Mesmo que haja aí alguma divergência, mas aqui nos ajuda, elas servem como base de orientação para nós seguramente. O nosso corpo. O nosso corpo, ele foi afetado pelo pecado de tal forma que, se Jesus não voltar, nós chegaremos à morte. Mas não é preciso que cheguemos à morte lá como uma situação em que, de repente, estamos vivos e morremos. Mas significa que o nosso corpo ele foi totalmente afetado também. Nós adoecemos. Nós adoecemos e não há idade para esse adoecimento. Isso é resultado do pecado. Não há, meus irmãos, tempo, idade para que isso aconteça. Nosso corpo foi afetado pelo pecado e, segundo Davi, ele diz que nós já fomos concebidos nessa condição. Meus irmãos, ensina-se em muitos meios que o ser humano ele nasce limpo, ele nasce absolutamente sem pecado. E que o meio social vai corrompendo dia a dia e tornando o que se torna o ser humano já adulto. O ser humano mau, um ser humano cheio de pecado. Mas não é o que nós encontramos como realidade. O nosso corpo, começando por ele foi afetado pelo pecado já originalmente. Tanto que, hoje, com o desenvolvimento científico, nós podemos entender isso claramente. Bebês, antes de nascer e antes mesmo de sua total formação, eles já apresentam deficiências no seu corpo. Médicos realizam cirurgia enquanto ele está sendo desenvolvido ainda, antes mesmo do nascimento, para fazer correções. Isso mostra que o nosso corpo ele foi totalmente afetado pelo pecado. E que dessa forma, entre aspas, né, já nascemos com defeito de fabricação. É saber só quando é que ele vai se manifestar. Alguns se manifestam muito cedo, na sua formação. Outros vão se manifestando, vão tendo sinais se manifestando através do caminho da vida. Aqui um pouquinho, resolve com um chazinho, resolve com um remedinho aqui, vai caminhando, até que muitos com mais de 100 anos de idade estão tendo um pico mais acentuado dessa deficiência que vai levá-los à morte. Os nossos sentimentos, né? Nós só sentimos coisas boas, né? Nada. A gente sente raiva, a gente sente ira.
E ira pecaminosa, não é ira não pecaminosa, né? Os nossos sentimentos, eles são sentimentos desvirtuados, porque são sentimentos que envolvem egocentricamente o que nós queremos, a nossa vontade. Só temos boa vontade, né? Como seres humanos, a gente não tem vontade de pegar alguém pelo pescoço de vez em quando e puxar, né? Irmãos, o nosso corpo foi afetado, a gente morre, os nossos sentimentos foram afetados porque nós sentimos de forma extremamente ruim e má. O nosso querer nem sempre é um querer bom. O querer do ser humano, sem Deus, ele nunca vai ser um querer bom, mesmo que ele tenha ações que sejam boas na sociedade. Os nossos pensamentos. Alguns vão juntar alguns pontos aqui, né? Transformar, ao invés de quatro em três, mas aqui elucida muito bem a ação do pecado sobre cada um de nós. Nós fomos totalmente afetados em nossa constituição pelo pecado. Nosso corpo, os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, nós fomos integralmente afetados pelo pecado. E nós observamos que, naturalmente, todas as ações realizadas por nós, toda a nossa vontade, todos os nossos pensamentos, eles não serão resultado de pensamentos na fé, de vontade na fé, de sentimento na fé, de um corpo renovado agora, porque foi glorificado, de forma nenhuma. Quarto, a nossa rebelião é totalmente merecedora da punição eterna. Olha só, até que ponto essa rebelião afetou-nos? Falar em punição eterna não é muita coisa, meus irmãos. Será que aquele ato pequenininho lá de Adão e Eva foi tão sério assim que vai fazer com que haja merecimento na humanidade para que eternamente ela seja punida? A resposta é sim. Efésios 2:3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós somos filhos da ira, nós somos resultado agora, na nossa caminhada, do sofrer, nós vamos sofrer a ira de Deus. E se essa ira de Deus, se ela não for eterna, meus irmãos, nós vamos ter problema com ela. A culpa humana é plena em sua infinitude. Quer dizer, é plena. A culpa humana é plena em sua falta de limite. Não há limite para o tamanho da culpa humana. Se não fosse assim, meus irmãos, Deus ele seria injusto. Por isso eu disse ainda há pouco que se a punição eterna, se não formos merecedores dela, Deus ele será um Deus injusto, porque ele vai condenar alguém eternamente ao inferno com o peso da sua ira, onde não havia de fato merecimento para isso. Deus seria injusto. Se a penalidade ela é eterna, significa, meus irmãos, que nós somos merecedores dela. Se não fosse dessa maneira, nós íamos ter Deus condenando alguém, ou seja, impondo uma pena maior do que a falta. E isso é injustiça. Hoje, se nós vemos, se nós formos olhar para as questões que acontecem dentro dos tribunais, nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, muita contestação por parte de advogados quanto às sentenças de juízes. Uma das argumentações que
que há é de que a pena que foi aplicada ela é maior do que a falta. Se ela foi maior do que a falta, o juiz foi injusto. Ele julgou indevidamente e sentenciou indevidamente. Isso se aplica também ao ser de Deus. Houve uma falta, houve um julgamento e houve uma sentença. Então Deus sentenciou a humanidade ao inferno, ao sofrimento por toda a eternidade. Se a falta que foi cometida, ela não é pertinente à sentença, o juiz que a aplicou, ele será um juiz injusto. E a sua ação, ela terá que ser revista. Quer dizer que Deus falhou. Deus falhou em sua justa justiça. Ele falhou em sua santa justiça. Se Deus falhar dentro daquilo que lhe é essencial, irmãos, Deus tem que deixar de ser Deus. Então, a condenação eterna ela é justa. Porque o ser humano, ele é merecedor total e integralmente da sentença dada por Deus a cada um de nós na representação de Adão. Deus disse: a partir do momento que comerem, vocês certamente morrerão. E essa morte ali, nós vamos aprender nas Escrituras que ela tinha extensão por toda a eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus é justo em condenar os incrédulos ao inferno. Todos esses textos vão nos ajudar a entender isso. Segundo aos Tessalonicenses 1, 6, de 6 a 9, Mateus 5, 29 e 30, Apocalipse 14, 9, 10 e 11 e Apocalipse 20, 10. O ensino, meus irmãos, da depravação humana vai tratar exatamente disso, da nossa pecaminosidade, da nossa impiedade, da nossa condição diante de Deus como resultado direto da nossa descendência humana e espiritual dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isso significa que nós, aos olhos de Deus, somos todos ímpios. Todos nós. E todos nós precisamos de salvação. E todos nós precisamos de salvação com salvação originada no próprio Deus. Nós vamos lá para o Salmo 14 e nós vamos ver o seguinte, que todos os homens estão na condição de depravação e de impiedade. Todos os seres humanos. Não há nenhum sequer, não há absolutamente quem queira buscar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, então nós entendemos que a depravação humana ela não é parcial, que ela não afetou apenas algumas partes, ou que afetou todas as partes, mas ainda deixou ali algo de bom que nos desse condição de caminhar em direção a Deus. O pecado afetou-nos como um todo. Afetou a nossa vontade, afetou o nosso corpo, afetou o nosso pensamento, afetou os nossos sentimentos e na sua totalidade. Não na sua plenitude, mas na sua totalidade. Significa que a nossa vontade pode ser uma vontade ruim e ainda pior. Os nossos pensamentos podem planejar coisas ruins, mas ir ainda mais longe. Que nós podemos sentir coisas ruins até uma certa proporção, mas podemos sentir mais ainda. Foi totalmente afetado. Então é importante que nós observemos isso. Nós precisamos da graça de Deus. A discussão entre Pelágio e Agostinho, pelo menos a ideia entre as ideias, através dos seus seguidores, a discussão ali
entre o pelagianismo e o agostinianismo. Irmãos, Agostinho disse: nós dependemos totalmente da graça de Deus para a nossa salvação. Não há nada em nós que nos dê condição para caminharmos em direção a Deus. Pelágio, e hoje principalmente os semi-pelagianos, eles dizem não é assim. Enquanto Agostinho afirmou que a relação é monergística, uma única força agindo, os semi-pelagianos hoje têm dito que a relação ela é sinergista. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O que nós fazemos não é a nossa parte para a salvação. O que nós fazemos é o que Deus determina como resultado da sua salvação sobre a nossa vida. Porque temos a necessidade da graça de Deus para que caminhemos na vida com Ele. Primeiro, porque precisamos de vida porque estamos mortos. Segundo, precisamos de orientação para a nossa vida, porque nós estamos totalmente desorientados. E terceiro, nós precisamos dessa orientação com um guia que seja seguro. O próprio Deus, na ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fortaleça você e te renove em cuidado e graça mais e mais, a cada dia, a cada instante e a cada momento. Vamos louvar ao nosso Deus e depois nós vamos voltar para encerrar o nosso estudo desta manhã. Morte e dor, e do perigo treme o atroz destruidor. Na mídia todo dia ouvimos com pesar que alastra epidemia pra gente flagelar. É tempo de uma crise que está nos perturbar. Importa que se frise, só Deus nos vai livrar. Nós somos a imagem do Deus que nos criou. Despertem com coragem, Deus não se distanciou. Deus muitas vezes prova, testando cada um, e Ele nos renova, procura o bem comum. Até com muitas mortes, Deus poderá intervir, fazendo-nos mais fortes, melhores lhe servir. Cuidemos da saúde e assim nos resguardar. Busquemos a miúde quem pode nos livrar. Ele é nossa esperança em toda inquietação. Tenhamos confiança, não tarda a sua ação. Vamos orar. Senhor,
Nesse tempo de lutas, de angústias por parte de tantos, momentos angustiantes em que, como teus filhos, Senhor, nós sofremos, como pessoas nós enfrentamos, nós encontramos no Senhor a segurança, a salvação, Pai, e o conforto renovador que precisamos tanto. Senhor, passam os dias e nós recebemos notícias de irmãos que estão se internando, irmãos que estão recebendo confirmação de que estão contaminados pela Covid, Pai. Ó Deus, pedimos do Senhor essa ação tão preciosa e única do Teu Espírito, para que os Teus filhos, Senhor, tenham prudência, os Seus filhos tenham sabedoria, Senhor, e nós não caiamos naquele fatalismo biblicamente não sustentado de que devemos viver de qualquer forma, se tivermos que adoecer, adoeceremos. Ou como muitos têm dito, aquilo que é para nós não vai para o outro. Ó Deus, a sabedoria do Senhor que nos é revelada na Tua Palavra não nos dá essa direção. A Bíblia fala tanto sobre a sabedoria, sobre a prudência, sobre a sensatez, Pai. E nós, tantas e tantas vezes, somos imprudentes, somos insensatos, porque preferimos o fatalismo à verdade da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado que soberania não significa isto. Vivermos do jeito que nós queremos, porque nós não temos alternativa. De fato, nós reconhecemos que nós não temos alternativa para a nossa salvação, porque estávamos mortos espiritualmente. Mas agora que estamos vivos, Senhor, o Senhor tem nos dado a condição para não pecarmos, para não vivermos dessa maneira, às vezes insensata e às vezes até insano. Deus, perdoe-nos porque temos vivido assim tantas e tantas vezes. E perdoe-nos por não nos dedicarmos mais a conhecer a Tua revelação como ela aconteceu. Entender devidamente o que significa a Tua soberania e a grandiosidade do Senhor dentro da sua criação e dentro da Tua redenção. Senhor, obrigado. Nos guarde nesse dia ainda. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida e envolva todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê um domingo renovado com o santo cuidado do Deus Todo-Poderoso. Deus nos permitindo, no final desse dia, estaremos juntos novamente. Não é fácil você conjugar o amor de Deus com o sofrimento. Via de regra, quando uma pessoa está sofrendo, as pessoas imaginam que elas estão pagando por algum erro que cometeram na vida. Certa feita, os discípulos de Jesus viram um homem cego de nascença e perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque isso estava no imaginário popular. Ainda hoje é assim. Quando uma pessoa sofre uma doença, ou passa por um grave acidente, ou tem uma perda financeira radical, ou passa por alguma turbulência na vida, as pessoas começam a perguntar: mas onde está Deus? Será que Deus ama você mesmo? Se Deus ama você, por que você está passando por isso? Foi essa atitude que os judeus demonstraram lá na família de Betânia.
quando Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. E as irmãs de Lázaro mandaram falar para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E quando Jesus recebeu o recado, mandou um recado, aliás, de volta. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que o Lázaro morreu. E quando os judeus, acompanhando aquela família, Marta, Maria e agora o Lázaro que estava morto e sepultado, levantaram uma grande pergunta. Por que é que esse Jesus, já que amava a família, não impediu que o Lázaro morresse? Ou seja, se Deus ama mesmo a gente, por que a gente sofre? Por que um crente fica doente? Por que uma pessoa piedosa cai num leito de um hospital com um câncer devastador? Por que uma pessoa piedosa passa agruras na vida, enquanto os ímpios, às vezes, vivem nababescamente? Por que uma pessoa que é amada por Deus caminha por estradas crivadas de espinhos, enquanto outros blasfemam de Deus e andam em cima de tapetes aveludados? Eu quero dizer para você que o sofrimento não é sinônimo da falta do amor de Deus. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é este elemento que Deus usa para nos burilar e nos moldar e nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. É por isso que você precisa olhar para a vida na perspectiva de Deus, não pelo avesso. A Bíblia chega a dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz mais que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pode ter certeza disso. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A vida aqui não é uma colônia de férias, não é uma estufa, não é um jardim engrinaldado de flores. Jesus nunca nos prometeu nesta vida ausência de aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando a nossa jornada aqui terminar, nós seremos recebidos na glória. E então, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a dor, nem o luto, jamais existirão.